O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja flamejante, mas no peito de João, uma tempestade rugia mais feroz que qualquer vendaval atlântico. Ele apertava o buquê de flores brancas nas mãos trêmulas, de pé no altar improvisado da capela familiar em Alfama, os olhos fixos na noiva que avançava pelo corredor, Maria, a mulher perfeita que sua família havia escolhido para ele, como se o amor fosse um contrato assinado em papel timbrado. Mas então, no meio da multidão de rostos sorridentes e expectantes, seus olhos cruzaram com os de Pedro, o irmão mais novo dela, escondido nas sombras laterais, e o mundo inteiro parou, um olhar que prometia segredos proibidos, um vislumbre de liberdade que João nem sabia que ansiava tanto. Naquele instante, João soube que que diria não selaria um casamento, mas o fim de tudo o que ele era. João desceu do altar com o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. A recepção no palacete antigo da família de Maria, com seus azulejos azuis reluzindo sob lustres de cristal, era um circo de risos forçados e brindes com vinho do Douro. Ele sorria mecanicamente, aceitando felicitações de tias distantes e primos que mal conhecia, mas sua mente vagava para o jardim lá fora, onde o ar salgado do Tejo misturava-se ao perfume das laranjeiras. Parabéns, meu filho, disse o pai, batendo em seu ombro com uma palmada que doía mais pela hipocrisia do que pela força. O velho banqueiro, com seu terno impecável e bigode grisalho, havia orquestrado tudo, o noivado forçado para unir fortunas, apagar rumores sobre a fraqueza de João, e garantir que o nome da família permanecesse intocado nas colunas sociais de Lisboa. Você fez o certo. Maria é o futuro que merecemos. Mas João não se sentia no futuro, ele estava preso no passado, revivendo aquele olhar de Pedro. O irmão de Maria era um enigma, aos 22 anos, estudava arquitetura na Universidade de Lisboa, com olhos castanhos que pareciam mapear as curvas ocultas das catedrais góticas, e um sorriso que desarmava defesas como o vento dissolve névoa. Eles se conheceram meses antes, durante um jantar familiar forçado, quando João, aos 28, ainda lutava contra o peso das expectativas. Pedro havia chegado atrasado, com o cabelo cacheado desgrenhado pelo vento da marginal e uma mochila cheia de esboços de edifícios que pareciam sonhar com liberdade. Desculpe o atraso, dissera ele, com uma voz rouca que ecoava como o fado nas ruas de Alfama. Estava desenhando o aqueduto, ele me faz pensar em pontes que ninguém ousa atravessar. João rira, pela primeira vez em meses, sentindo um calor estranho subir pelo peito. Agora, casado, ou quase, pois o padre havia pausado a cerimônia por um mal-estar de João que ninguém questionou, ele escapuliu para o jardim, precisando de ar. As luzes das lanternas penduradas nas oliveiras dançavam como vagalumes, e o som distante de um violão tocando Amor em Tempos de Guerra flutuava no ar. Foi ali que Pedro o encontrou, encostado a uma fonte de mármore, fumando um cigarro com mãos que ainda tremiam. Você parece um prisioneiro fugindo da Bastilha, brincou Pedro, aproximando-se com passos leves, como se o chão de pedra não tocasse. João ergueu os olhos, e lá estava de novo, aquela conexão elétrica, um fio invisível que os puxava um para o outro, ignorando o abismo de laços familiares e convenções. Eu sou, murmurou João, apagando o cigarro na borda da fonte. E você? O que faz aqui, irmão da noiva, em vez de dançar com as damas de honra? Pedro riu, um som baixo e genuíno que fez o estômago de João revirar. Eu não danço com quem não me move. Prefiro as sombras, onde as coisas reais acontecem. Eles ficaram em silêncio por um momento, o ar entre eles carregado como antes de uma trovoada de verão. Pedro estendeu a mão, tocando levemente o braço de João. Ouviu o que aconteceu na capela. Você parou tudo. Por quê? João hesitou, as palavras presas na garganta como espinhos. Como explicar que, ao ver Pedro na multidão, ele vira não apenas um rosto, mas um espelho de sua própria alma reprimida? Que o amor que sua família exigia era uma jaula, enquanto o que sentia por Pedro era o céu aberto sobre as praias da costa da Caparica. Antes que pudesse responder, Maria surgiu na porta do palacete, seu vestido branco esvoaçando como uma bandeira de rendição. João. Pedro. O que estão fazendo aqui? Sua voz era doce, mas havia uma ponta de confusão, como se ela pressentisse o desequilíbrio. Pedro recuou um passo, o sorriso desvanecendo. Só conversando sobre arquitetura, mana. Nada que preocupe uma noiva radiante. Maria franziu a testa, aproximando-se. Ela era linda, com cabelos loiros ondulados e olhos verdes que herdara da mãe, mas João sempre a vira como uma aliada relutante nessa farsa, não como amante. Volte para a festa, João. Papai está perguntando por você. E Pedro? Não cause problemas. As palavras dela cortaram o ar, e João sentiu uma culpa aguda, como se já traísse não só a família, mas a única pessoa que tentara entender sua relutância. A noite prosseguiu em um borrão de toasts e danças obrigatórias. João girava Maria pela pista, sussurrando desculpas que ela aceitava com um sorriso triste. Eu sei que não é o que você quer, disse ela em um momento de pausa,
os dois ofegantes sob o lustre central. Mas nossa família. Eles não perdoam fraquezas. Lembra do tio que fugiu para o Brasil? Nunca mais falamos dele. João assentiu, o peso da história familiar como âncoras em seus tornozelos. Sua própria mãe havia morrido jovem, vítima de um escândalo sussurrado, um amor não aprovado, talvez, deixando-o criado pelo pai com lições de rigidez e silêncio. Ele era o herdeiro da firma de advocacia, o filho perfeito que devia perpetuar o legado. Mas naquela noite, enquanto via Pedro rindo com amigos no canto do salão, João questionou se o legado valia a alma. Quando a festa enfim acabou, e os convidados dispersaram pelas ruas empedradas de Alfama, João e Maria foram para o quarto nupcial no andar de cima. Ela trocou o vestido por um robe de seda, e eles se sentaram na cama king size, o silêncio entre eles mais eloquente que qualquer conversa. Nós podemos fazer isso funcionar, disse ela, pegando sua mão. Pelos nossos pais. Pelo que é certo. João olhou para ela, vendo a vulnerabilidade por trás da fachada. Maria também era prisioneira, prometida a ele para salvar a reputação da família após um namoro fracassado com um político casado. Mas o toque dela era frio, como mármore polido, enquanto o mero pensamento em Pedro incendiava algo selvagem nele. Ele se levantou abruptamente, indo à janela que dava para o Tejo. As águas escuras refletiam as luzes da ponte 25 de Abril, um arco de esperança no horizonte. Eu preciso de tempo, Maria. Isso. Tudo isso. Está-me sufocando. Ela se aproximou por trás, abraçando-o com gentileza. Então tome tempo. Mas não nos destrua antes de tentarmos. Quando ela adormeceu, João saiu do quarto em silêncio, descendo as escadas rangentes até o jardim vazio. Ali, sob as estrelas que pareciam mais próximas em Lisboa do que em qualquer outro lugar, ele ligou para Pedro, um número que salvara impulsivamente do celular da irmã. Encontre-me no mirador da Senhora do Monte. Agora. Pedro chegou 20 minutos depois, de bicicleta, o suor brilhando em sua testa sob a lua crescente. Você é louco, casado de horas e me arrastando para o mirador à meia-noite. Mas seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e excitação. Eles se sentaram no banco de pedra, as vistas da cidade estendendo-se como um tapete de luzes aos seus pés. João contou tudo, a pressão do pai, o noivado forçado, o pavor de uma vida sem cor. Pedro ouvia, traçando padrões invisíveis no ar com o dedo, como se desenhasse o mapa de uma fuga. Eu sei como é, confessou ele finalmente, a voz baixa. Mamãe e papai me mandam para terapias, acham que minha fase vai passar. Como se amar quem eu amo fosse uma doença. As palavras pairaram, e João sentiu o ar encolher. Pedro era gay, ou, pelo menos, lutava com isso em segredo, escondido atrás de esboços e sorrisos casuais. Naquele momento, sob o céu estrelado de Lisboa, João estendeu a mão e entrelaçou os dedos nos de Pedro. Não foi um beijo, nem uma declaração, foi um pacto silencioso, nascido da dor compartilhada. Mas o telefone de João vibrou, quebrando o encanto, uma mensagem do pai. Amanhã, reunião com os advogados. Não falhe conosco agora. O mundo real invadiu, e Pedro soltou a mão, levantando-se. Cuidado, João. Pontes como essa desabam fácil. Ele pedalou embora, deixando João sozinho com o eco de um coração que batia por alguém que não devia. Os dias seguintes foram um labirinto de mentiras e olhares roubados. João e Maria mudaram-se para um apartamento moderno no Chiado, com vistas para a Praça Luís de Camões e suas estátuas de heróis navegadores, ironia cruel para um homem ancorado em terra firme. Pela manhã, ele ia ao escritório, revisando contratos que pareciam prisões em papel, enquanto Maria frequentava aulas de arte, buscando refúgio em telas de tinta a óleo. À noite, eles jantavam em silêncio, trocando trivialidades sobre o tempo ou os noticiários, mas o abismo crescia. Você está distante, disse ela uma noite, enquanto comiam bacalhau à brasa em uma taverna escondida no bairro Alto. É por causa do casamento. Oh. A outra coisa. João engoliu em seco, o garfo parando no ar. Ele queria confessar, despejar o segredo como vinho derramado, mas as palavras evaporavam. Em vez disso, murmurou, só o estresse do trabalho. Pedro, por sua vez, tornava-se uma presença fantasma. Ele aparecia em mensagens esporádicas, vi um prédio antigo hoje que me lembrou de você, forte por fora, mas com rachaduras que só o sol revela, e João respondia com o coração acelerado, deletando as conversas como se fossem crimes. Uma tarde, durante uma pausa no trabalho, João caminhou até a universidade, onde Pedro estudava. Encontrou-o no pátio central, esboçando o claustro manuelino com lápis rápidos. O que faz aqui? Perguntou Pedro, surpreso, mas seus olhos se iluminaram como o sol refletido no rio. Eles se sentaram em um banco sob uma araucária centenária, e a conversa fluiu como o Tejo,
sobre sonhos de viajar para o Algarve, construir casas que desafiassem terremotos emocionais, e o medo de ser rejeitado pela família que amavam. Mas o idílio foi interrompido por um sussurro malicioso. Uma colega de Pedro, uma rapariga de cabelos curtos e piercing no nariz, passou e piscou. Cuidado com o cunhado charmoso, Pedro. Ouvi que ele é o novo queridinho das solteiras da alta sociedade. Pedro corou, e João sentiu uma pontada de ciúme irracional, não pelas solteiras, mas pela facilidade com que o mundo rotulava suas intenções. Ela não sabe de nada, disse Pedro, baixinho. Ninguém sabe. Eles se despediram com um abraço breve, mas o toque lingerie, uma faísca que ameaçava incendiar tudo. A tensão explodiu na primeira grande reunião familiar, um domingo chuvoso no palacete dos pais de Maria. O pai dela, um industrial de vinhos com mãos calejadas e temperamento de tourada, ergueu uma taça de porto. Ao casal perfeito. Que seus filhos tragam glória ao nosso nome. Risos ecoaram, mas João sentiu o estômago revirar. Pedro, sentado do outro lado da mesa longa de carvalho, evitou seu olhar, focando no prato de perdiz assada. Depois do almoço, enquanto as mulheres limpavam a mesa e os homens fumavam charutos no salão, João seguiu Pedro até a biblioteca, uma sala abafada com estantes de livros empoeirados e o cheiro de couro velho. Porque você me evita? Sussurrou João, fechando a porta atrás de si. Pedro virou-se, os olhos flamejando. Porque isso é uma loucura, João. Você é casado com a minha irmã. Se nos pegarem. Ele parou, aproximando-se até que seus peitos quase se tocassem. O ar crepitava, carregado de não ditos. João ergueu a mão, traçando a linha do maxilar de Pedro com os dedos, um gesto tão íntimo quanto uma confissão. Eu não pedi por isso. Mas não consigo parar de pensar em você. Em nós. Pedro fechou os olhos, lutando contra si mesmo, e então, no impulso, inclinou-se para frente. Seus lábios se roçaram, não um beijo pleno, mas um roçar de almas famintas, e o mundo se dissolveu em um instante de pura vulnerabilidade. Mas o destino, cruel como as marés do Atlântico, interveio. A porta se abriu de supetão, e Maria entrou, carregando uma bandeja de cafés. O tempo congelou, ela viu proximidade, o rubor nas bochechas de Pedro, a culpa nos olhos de João. A bandeja caiu, xícaras estilhaçando no assoalho de parquete como corações partidos. O quê? O que está acontecendo aqui? Gaguejou ela, a voz tremendo como folhas em vendaval. Pedro recuou, pálido como gesso. Nada, mana. Só. Conversando. Mas Maria não era tola, seus olhos verdes endureceram, juntando peças de um quebra-cabeça que ela suspeitava há semanas. Conversando. Com meu marido, na biblioteca trancada. Vocês acham que eu sou cega? João tentou falar, mas as palavras falharam. Maria virou-se para ele, lágrimas escorrendo. Eu sabia que você não me amava, João. Mas isso. Meu próprio irmão. Ela saiu correndo, o som de seus soluços ecoando pelos corredores. Pedro seguiu-a, murmurando desculpas, deixando João sozinho com os cacos no chão, metaforicamente e literalmente. Ele se ajoelhou, juntando os fragmentos, cortando a mão em uma lasca afiada. O sangue pingou, vermelho vivo contra o azul dos azulejos, um lembrete de que segredos sempre sangram. A família explodiu em acusações naquela mesma noite. O pai de Maria convocou todos para o salão principal, onde o fogo na lareira crepitava como juízes impacientes. Eu vi Maria chorando, trovejou ele, o rosto rubro de vinho e fúria. E ouvi sussurros. O que diabos está acontecendo nesta casa? Maria, com olhos inchados, apontou para João e Pedro. Eles estão envolvidos. Eu os peguei. Um silêncio sepulcral caiu, quebrado apenas pelo crepitar das chamas. O pai de João, sempre um mediador frio, interveio. Isso é ridículo. Um mal-entendido. João é um homem de honra. Mas Pedro, tremendo, ergueu a voz pela primeira vez. Não é mal-entendido, tio. Eu amo seu filho. E ele? Ele sente o mesmo. O caos irrompeu, gritos, pratos arremessados, a mãe de Maria desmaiando em uma poltrona de veludo. João ficou paralisado, o peso das palavras de Pedro como uma âncora. Amor. Dito em voz alta, era ao mesmo tempo libertador e destruidor. O pai de Maria avançou sobre Pedro, a mão erguida para um tapa que nunca caiu. João se interpôs, recebendo o golpe no ombro. Pare. Isso acaba agora. A família se dividiu, alguns saíram batendo portas, outros murmuravam preces católicas contra o pecado. Maria, surpreendentemente, foi a última a falar. Eu não os odeio, disse ela, a voz rouca.
Mas isso nos destrói todos. Divórcio, escândalo. Nossa vida em Lisboa acaba. Naquela noite, João e Pedro fugiram para um café escondido no bairro Alto, um refúgio de fado e sombras onde anônimos podiam ser eles mesmos. Sentados em uma mesa de canto, com copos de ginginha queimando as gargantas, eles mapearam o abismo à frente. E agora? Perguntou Pedro, traçando o contorno da mão de João na mesa de madeira gasta. Sua família me renegará. A minha. Bem, você viu. João apertou a mão dele, sentindo pela primeira vez a solidez de um futuro incerto. Então construímos o nosso. Longe das expectativas, perto do mar. Eles riram, um riso nervoso que aliviava a tensão, e pela primeira vez, compartilharam um beijo verdadeiro, suave, cheio de promessas, sob o som melancólico de uma guitarra que cantava de amores impossíveis que, no fim, se tornam reais. Mas o exílio não veio fácil. Os dias viraram semanas de boicotes familiares e fofocas que se espalhavam como incêndios em pinheiros secos. O pai de João cortou sua mesada, forçando-o a vender o apartamento no Chiado para pagar um aluguel modesto em Belém, perto dos mosteiros que sussurravam histórias de descobertas corajosas. Pedro abandonou temporariamente a universidade, trabalhando como barista em uma confeitaria ribeirinha, servindo pastéis de nata para turistas que ignoravam as tempestades internas. Maria, em um gesto de trégua, enviou uma carta: eu perdoo vocês. Mas não espere que eu finja que isso não dói. Cuide dele, Pedro, ele merece mais que correntes. As noites eram seus santuários. Caminhavam pela marginal ao entardecer, pés na areia de Carcavelos, falando de tudo, os medos de Pedro de nunca ser aceito como arquiteto gay em uma sociedade ainda marcada pela Inquisição, as dúvidas de João sobre abandonar a lei por algo que o fizesse sentir vivo, talvez escrever sobre direitos que ele mesmo ansiava. Você me faz querer lutar, confessou João uma noite, enquanto as ondas lambiam seus tornozelos. Pela gente. Pelo que somos. Pedro sorriu, os olhos refletindo o horizonte infinito. Então lutemos. Como os navegadores de outrora, contra ventos contrários. O primeiro grande teste veio com o Natal, uma tradição inescapável em Portugal, onde famílias se reúnem sob presépios e rabanadas doces. O pai de João enviou um convite formal: venha sozinho. Deixe o erro para trás. Mas João recusou, optando por um jantar improvisado com Pedro em uma pensão no Algarve, fugindo para as falésias douradas de Lagos. Lá, sob um céu estrelado sem poluição, eles acenderam uma fogueira na praia deserta, assando sardinhas em espetos e trocando histórias de infância. Pedro revelou sua primeira memória de amor, um rapaz da escola em Sintra, um beijo roubado atrás de um palácio de contos de fadas que terminou em humilhação. Eu me escondi por anos, disse ele, voz embargada pelo crepitar das chamas. João compartilhou sua própria solidão, noites em claro questionando porque olhava para os colegas de seminário com um anseio que o aterrorizava. Aquele Natal os uniu mais, sendo fios de resiliência em sua frágil tapeçaria. Mas ao retornarem a Lisboa, o passado os alcançou como uma onda traiçoeira. Um repórter de um tabloide social, farejando escândalo, publicou uma nota velada: herdeiro de firma cai em armadilha familiar, divórcio e rumores de traição chocam a elite lisboeta. As portas se fecharam, clientes fugiram da firma de João, amigos se distanciaram. Pedro foi confrontado na confeitaria por um tio raivoso: você envergonha nosso sangue. Saia da cidade antes que eu te expulse. Desesperados, eles planejaram uma fuga maior, para o Porto, onde Pedro tinha um primo distante, mais aberto, que oferecia um quarto em uma casa geminada no Ribeira. Empacotaram malas com poucas roupas e muitos sonhos, vendendo o que podiam para comprar passagens de trem. No dia da partida, na estação Santa Apolónia, Maria apareceu inesperadamente, um buquê de flores silvestres na mão. Vão, disse ela, abraçando cada um. E saibam que, apesar de tudo, eu os amo. Talvez um dia, a família veja o que eu vejo, coragem. Lágrimas fluíram, e o trem apitou, levando-os para norte, para um recomeço incerto. No Porto, o Douro serpenteava como uma veia de vinho tinto, nutrindo novas raízes. João encontrou trabalho em uma ONG de direitos humanos, defendendo causas que ecoavam sua própria jornada, imigrantes LGBTQ+, buscando asilo em Portugal. Pedro retomou os estudos na Universidade do Porto, desenhando projetos sustentáveis que incorporavam elementos queer, espaços fluidos, sem barreiras rígidas. Suas noites eram preenchidas com jantares caseiros de francesinha e conversas profundas, onde cicatrizes viravam forças. Você me salvou, disse João uma noite, enquanto chovia lá fora, batendo nas janelas como aplausos. Pedro balançou a cabeça. Não, nós nos salvamos. Juntos. Mas o clímax veio no verão seguinte, quando a família os rastreou. O pai de João, após meses de silêncio, apareceu na porta do apartamento ribeirinho, o rosto envelhecido pela culpa e o orgulho.
Eu vim. Para entender, murmurou ele, as mãos trêmulas segurando uma garrafa de vinho do Porto envelhecido. Pedro e João o convidaram para dentro, o ar tenso como cordas de viola. Horas de conversa se desenrolaram, confissões do pai sobre sua própria juventude reprimida, um amor não consumado por um companheiro de universidade durante o regime salazarista. Eu temi por você, filho. Temi repetir meus erros. Lágrimas caíram, e pela primeira vez, abraços genuínos selaram feridas. Maria chegou no dia seguinte, trazendo o irmão mais novo da família, um adolescente de 16 anos que, com olhos curiosos, perguntou: é verdade que vocês são felizes assim? A resposta unânime de João e Pedro acendeu uma faísca de aceitação. A família, aos poucos, reconstruiu pontes, jantares cautelosos, visitas ao Porto, até um orgulho lisboeta onde Pedro expôs seus desenhos, com João ao lado, orgulhoso. Anos depois, casados em uma cerimônia simples nas falésias do Algarve, com o mar como testemunha, João e Pedro olhavam para o horizonte. O amor que nascera de uma prisão forjara uma liberdade inquebrantável. Em Portugal, terra de fados e descobertas, eles provaram que o coração, uma vez desperto, não se cala, ele canta, alto e eterno, contra todos os ventos. A brisa salgada do Douro carregava o aroma de uvas maduras, mas para João, era o perfume de Pedro que o ancorava à realidade renovada. Eles haviam-se instalado em um sótão aconchegante na ribeira do Porto, com janelas que emolduravam os rios sinuosos e as pontes de ferro que pareciam abraçar o céu. Pela manhã, João saía para a ONG, uma pequena organização no coração da Baixa chamada Pontes Abertas, onde defendia os direitos de quem, como ele, havia cruzado abismos invisíveis. Você está radiante, disse uma colega, uma ativista trans com tatuagens de asas nas costas, enquanto revisavam dossiês sobre casais refugiados. João sorriu, pensando em Pedro esboçando na mesa da cozinha, o lápis dançando como se invocasse castelos de ar. Pedro, por sua vez, mergulhava nos estudos com uma fome voraz. A Universidade do Porto, com seus claustros de pedra e bibliotecas cheias de ecos renascentistas, era seu playground. Estou projetando um centro comunitário, explicou ele uma noite, espalhando plantas sobre a cama desfeita. Espaços modulares, onde as paredes se movem, como relacionamentos, fluidos e adaptáveis. João traçou uma linha em um dos desenhos, sentindo o calor da mão de Pedro sobre a sua. É perfeito. Como nós. Mas por baixo da serenidade, sombras persistiam, mensagens ignoradas da família, olhares desconfiados na rua, o medo de que o escândalo os alcançasse como uma maré alta. O primeiro conflito real no Porto veio de forma inesperada. Um primo de Pedro, o anfitrião relutante que lhes dera o sótão, começou a cobrar aluguel exorbitante após ouvir rumores de Lisboa. Eu ajudei por pena, disse ele em um jantar tenso, o garfo batendo no prato de tripas à moda. Mas isso. 2 homens. Os vizinhos falam. Pedro se levantou, os olhos flamejando como o vinho do Douro ao pôr do sol. Pena? Nós pagamos nosso caminho, Manuel. E amor não é esmola. João interveio, acalmando as águas, mas o incidente os forçou a caçar um novo lar. Eles encontraram um estúdio minúsculo em Vila Nova de Gaia, do outro lado da ponte, com vistas para as caves de vinho que pareciam barris de segredos envelhecidos. Enquanto se mudavam, carregando caixas sob uma chuva fina de outono, João recebeu uma ligação de Maria. Papai está doente, disse ela, a voz trêmula como folhas secas. Câncer. Ele quer ver você, e Pedro. O pedido era uma flecha no peito, voltar a Lisboa significava enfrentar o ninho de víboras que os expelira. Vá sozinho, sugeriu Pedro, empacotando livros com mãos firmes. Eu fico. Não vou mendigar perdão. Mas João balançou a cabeça. Não sem você. Somos uma equipe agora. Eles pegaram o trem alfa pendular, o clique-claque das rodas e quando suas ansiedades. Lisboa os recebeu com um céu cinzento, como se a cidade sentisse a tormenta iminente. O Hospital São João, com seus corredores ascéticos e cheiro de desinfetante, era um labirinto de memórias amargas. O pai de Maria jazia na cama, magro e pálido, mas os olhos ainda afiados como lâminas de navalha. Vocês vieram, murmurou ele, a voz rouca pelo tubo de oxigênio. Maria, ao lado, segurava sua mão, os cabelos presos em um coque desleixado. Pedro hesitou na porta, mas João o puxou para dentro. Sente-se, filho, disse o homem, gesticulando para uma cadeira. O silêncio se esticou, quebrado apenas pelo bip dos monitores. Eu fui um tolo, confessou o sogro relutante, após um longo suspiro. Pensei que tradição era armadura, mas ela só me isolou. Quando soube da doença, pensei em todos os isses, e se eu tivesse aceitado você, João, como você é? E se Pedro fosse o filho que eu devia orgulhar, não esconder?
Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado, e Pedro, surpreendentemente, estendeu a mão. Pai! Você ainda pode. O quarto se encheu de uma paz frágil, como neve caindo em uma batalha pausada. Maria sorriu pela primeira vez, um sorriso genuíno que iluminava as sombras. Mas a reconciliação era uma ponte frágil, e o destino testou-a logo. Durante a visita, o pai de João chegou sem aviso, o casaco molhado da chuva, o rosto uma máscara de fúria contida. O que faz aqui, traindo tudo de novo, rosnou ele ao ver Pedro. A discussão eclodiu nos corredores, acusações de ingratidão, sussurros de repúdio que atraíram olhares de enfermeiras. João defendeu-se com uma voz que ele mal reconhecia, forte, inabalável. Eu não traio, pai. Eu vivo. E se você não pode ver isso, perca-me de vez. As palavras pairaram como fumaça, e o velho saiu pisando forte, deixando um silêncio atordoado. De volta ao porto, o incidente os abalou. Pedro mergulhou em um projeto febril, desenhando até as mãos doerem, enquanto João questionava se o preço da autenticidade valia o isolamento. Talvez devêssemos nos esconder melhor, murmurou ele uma noite, enrolados em lençóis poídos. Pedro virou-se, os olhos penetrantes. Esconder. Isso nos mataria devagar. Não, João, nós brilhamos, mesmo que doa. Para provar, Pedro inscreveu-se em um concurso de arquitetura Kier, um evento em Coimbra que celebrava designs inclusivos. Vamos lá juntos. Mostra ao mundo que somos reais. O evento em Coimbra foi um vórtice de cores e vozes, artistas com cabelos arco-íris, palestras sobre interseccionalidade, painéis que ecoavam as lutas de João na ONG. Pedro apresentou seu projeto, um pavilhão fluido inspirado nas curvas do rio Mondego, com espaços que se adaptavam a identidades mutáveis. A multidão aplaudiu, e João, na primeira fila, sentiu orgulho inchar como uma onda. Mas no coquetel pós-apresentação, um homem de terno cinza aproximou-se, um arquiteto renomado de Lisboa, com sotaque arrastado. Seu trabalho é inovador, rapaz. Mas esses temas, eles limitam o mercado. Pedro sorriu friamente. Ou abrem novos. O homem riu, mas seus olhos se demoraram em João, reconhecendo o herdeiro escandaloso. Cuidado, senhores, reputações são frágeis como vidro de murano. A ameaça velada os seguiu de volta ao trem, um lembrete de que a aceitação era um luxo precário. No entanto, o concurso rendeu a Pedro um estágio em um estúdio progressista, um raio de sol em nuvens carregadas. Enquanto isso, João liderou uma campanha pela ONG, uma petição por casamento igualitário mais acessível, inspirada em sua própria jornada. Assinaturas fluíram, e pela primeira vez, ele viu seu nome em um jornal, não como escândalo, mas como voz. O Natal daquele ano os encontrou mais fortes. Em vez de fugir, convidaram Maria e o pai dela, agora em remissão, para o apartamento em Gaia. A mesa gemeu com pernil assado, bolos rei e histórias, o pai de Maria contando anedotas de vinhedos, Pedro desenhando presépios modernos, João mediando com humor. O telefone tocou no meio da sobremesa, o pai de João, hesitante. Posso vir? A família expandida esperou, e ele chegou, carregando um presente embrulhado, uma edição antiga de Os Lusíadas, com dedicatória, para o filho que navegou além das tormentas. A cura era lenta, mas real. Com o tempo, visitas se tornaram rotina, piqueniques no parque da cidade, tardes no mercado do Bolhão provando queijos e debates acalorados sobre política. Pedro e João, agora noivos em um anel simples de prata com gravura de uma ponte, sonhavam com uma vida além das sombras. Onde quer que seja, Algarve, Minho, ou até Brasil, contanto que juntos, disse Pedro, beijando a testa de João sob as estrelas do Douro. Mas o destino guardava uma reviravolta final. Durante uma viagem de pesquisa ao Alentejo, Pedro encontrou um terreno abandonado, ruínas de uma quinta isolada, com oliveiras centenárias e vistas para planícies infinitas. Aqui, disse ele, esboçando furiosamente. Nossa casa. Um refúgio para nós e outros como nós, um centro de arte Kier. João viu o potencial, um farol contra o preconceito, financiado pela ONG e apoiado pela família reconciliada. Eles compraram o terreno com economias e um empréstimo generoso do sogro, transformando pedras em pilares de esperança. A inauguração, 2 anos depois, foi um triunfo. Maria cortou a fita com Pedro, o pai de João discursou sobre segundas chances, e João, ao lado de seu amor, sentiu o ciclo se fechar. Em Portugal, terra de saudades e renascimentos, eles haviam forjado não só um lar, mas uma legião de pontes, sobre abismos de dúvida, para horizontes de luz. O sol do Alentejo batia impiedoso nas pedras da quinta restaurada, mas para João, era um bálsamo após anos de invernos emocionais. A Casa das Pontes, como Pedro batizara o centro,
erguia-se orgulhosa, paredes de taipa rebocadas em branco, telhados de telha vermelha curvados como abraços, e um jardim de ervas aromáticas que atraía abelhas e almas perdidas. Inaugurada com fanfarra modesta, uma banda de fado tocando Estranha Forma de Vida, o lugar já pulsava com vida, oficinas de desenho para jovens que do interior, retiros para casais navegando preconceitos, e noites de contos onde vozes outrora silenciadas ecoavam livres. João coordenava os programas jurídicos, oferecendo consultas gratuitas sobre direitos familiares e adoção para a comunidade LGBTQ+. Você transformou dor em farol, disse uma cliente, uma lesbiana de Évora com 2 filhos adotivos, apertando sua mão após uma vitória judicial. Pedro, agora arquiteto júnior em um estúdio remoto, projetava expansões, um anfiteatro ao ar livre inspirado nas linhas onduladas das colheitas de cortiça, onde espetáculos de teatro experimental celebravam humores não normativos. Suas noites terminavam na varanda compartilhada, copos de alentejano tinto na mão, planejando o futuro como se o mundo fosse um esboço em branco. A família, outrora um furacão de julgamentos, havia-se tornado âncora. Maria visitava mensalmente, trazendo sobremesas caseiras e atualizações sobre Lisboa, seu novo namorado, um professor de história que citava Camões em jantares românticos. Ele me faz rir, confidenciou ela uma tarde, enquanto colhiam tomates no horto. Como vocês me ensinaram a rir de novo. O pai dela, curado e vigoroso, investia na quinta, transformando uma ala em enoteca que vendia vinhos orgânicos com rótulos que era, saudade sem fim, um tinto encorpado para amores resilientes. Até o pai de João, o banqueiro endurecido, aparecia esporadicamente, carregando pastéis de Belém como trégua a doce. Eu leio seus artigos na ONG, admitiu ele uma vez, voz baixa como confissão em igreja. Você luta bem, filho. Pedro e João oficializaram o casamento em uma cerimônia íntima na Praia da Comporta, areias brancas beijadas pelo Atlântico, com apenas 20 convidados, família, amigos da ONG, e um padre progressista que abençoava uniões do coração. Pedro usava um terno de linho bege, flores silvestres na lapela, João, uma camisa azul celeste que ecoava o mar. Os votos foram sussurrados ao som de ondas. Eu te escolho não apesar das tormentas, mas por causa delas, disse João, anel deslizando no dedo de Pedro. O beijo selou não só votos, mas uma era de segredos para celebração. Mas a paz era ilusória, como calmaria antes de temporal. O conflito ressurgiu de raízes profundas. Um grupo conservador de Lisboa, liderado por um ex-cliente da firma do pai de João, lançou uma campanha difamatória contra a Casa das Pontes. Panfletos circulavam em vilarejos alentejanos: protejam nossas crianças da agenda gay. Petições online exigiam fechamento, alegando doutrinação. A mídia local mordeu a isca, com manchetes sensacionalistas: paraíso que era ou ameaça rural. João e Pedro acordavam com e-mails de ódio, paredes da quinta pichadas com cruzes e insultos. Não podemos recuar, disse Pedro em uma reunião de emergência, o mapa da propriedade espalhado na mesa de carvalho. A equipe, voluntários de Coimbra e ativistas de Faro, assentiu, mas o medo pairava. João, sempre o pragmático, organizou contra-ataques, lives no Instagram com testemunhos de beneficiários, parcerias com celebridades portuguesas abertamente como um cantor de fado que compôs uma balada sobre a quinta. Maria mobilizou contatos em Lisboa, inundando jornais com cartas de apoio. Até o pai de João, em um gesto surpreendente, financiou uma campanha publicitária discreta, usando sua rede bancária para contrabalançar os detratores. O clímax veio em uma audiência pública em Évora, convocada pela Câmara Municipal. O salão barroco, com tetos abobadados e ecos de séculos, lutou com fazendeiros de chapéu de palha, mães com crianças no colo, e uma falange de apoiadores da quinta com bandeiras arco-íris. O líder conservador, um homem de meia-idade com bigode farto e retórica inflamada, discursou primeiro: essa casa corrompe nossos valores tradicionais. Portugal é católico, não um circo de sodomia. Murmúrios de aprovação ondularam, mas Pedro, de pé ao lado de João, ergueu a voz com uma calma forjada em fornalhas pessoais. Senhoras e senhores, começou ele, o sotaque portuense suave contrastando com a fúria alheia, eu sou Pedro, filho de vinheteiros alentejanos como muitos de vocês. Cresci rezando o terço e colhendo uvas sob o sol impiedoso. Mas aprendi que amor, seja por um homem, uma mulher, ou a terra que nos nutre, não corrompe, ele constrói. Ele projetou slides, crianças em oficinas de arte rindo, casais idosos encontrando comunidade após anos de isolamento, estatísticas de redução de suicídios na região graças aos retiros. Nós não tiramos, damos. Pontes, não muros. João seguiu, sua oratória afiada por anos de tribunais. Eu vim de uma família que me forçou a um casamento falso, temendo o que eu era. Hoje, defendo não só meu amor, mas o direito de todos respirarem livres. Vozes se ergueram em aplausos, e uma avó de lenço na cabeça, outrora silenciosa, falou: meus netos precisam de lugares assim.
Deixem-nos ser. A votação inclinou, a quinta foi poupada, e o líder conservador saiu cabisbaixo, sua cruzada desfeita por corações comuns. A vitória trouxe um surto de voluntários, doações fluindo como Guadiana após chuvas. Mas o stress cobrou seu preço. Pedro sofreu um colapso de ansiedade durante uma oficina, trancando-se no banheiro com hiperventilação. João o encontrou encolhido, lágrimas misturando-se ao azulejo frio. Eu tenho medo de perder isso tudo, soluçou Pedro. De perder você. João o abraçou, rostos colados. Você não perde. Nós reconstruímos, sempre. Terapia conjunta seguiu, sessões com um psicólogo de Setúbal que especializava em traumas Kier, desenterrando camadas, o medo de Pedro de abandono, herdado de um tio renegado, a culpa de João por trair expectativas paternas. A cura veio em camadas, como cebola alentejana. Eles adotaram um cachorro resgatado, um podengo misto chamado Ponte, que corria pelos campos latindo para borboletas. Viagens curativas os levaram ao Gerês, trilhas de neve onde confessavam inseguranças ao som de cascatas. Maria tornou-se madrinha honorária, organizando um festival anual na Quinta, festas das Pontes, com concertos, feiras de artesanato e debates que atraíam milhares. Anos rolaram como barris de vinho maturando. A Casa das Pontes expandiu-se para um segundo local no Minho, e Pedro publicou um livro de arquitetura emocional, best-seller que inspirou réplicas em Espanha. João ascendeu na ONG, tornando-se diretor, sua voz e quando em audiências europeias. A família cresceu, sobrinhos de Maria brincando nos jardins, o pai de João aposentado, contando histórias de juventude reprimida em rodas de conversa. Em uma noite de lua cheia, 10 anos após o primeiro olhar em Alfama, João e Pedro sentaram-se na varanda da quinta, Ponte ronçando aos pés. O que vem agora? Perguntou Pedro, cabeça no ombro de João. Mais pontes, respondeu ele, beijando a têmpora salgada. E mais amor. Em Portugal, onde o fado chora mas a aurora sempre rompe, eles haviam tecido uma tapeçaria indelével, de conflito a consolo, de segredo a sinfonia eterna. As chuvas de inverno no Alentejo transformavam os campos em tapetes de esmeralda, mas dentro da Casa das Pontes, o calor humano era o verdadeiro escudo contra o frio. João acordava com o som de Pedro tagarelando com Ponte no jardim, treinando o cachorro a buscar gravetos como se fossem tesouros perdidos. Bom dia, arquiteto sonhador, dizia João, juntando-se a eles com café fumegante. Pedro virava-se, o sorriso iluminando o rosto marcado por linhas sutis de riso e preocupação. Aos 32, ele era uma versão mais confiante de si, barba aparada, óculos de armação fina, e um anel de casamento que captava a luz como uma promessa renovada. O centro prosperava, um farol para almas nomades. Uma nova ala, batizada Refúgio Maria, em homenagem à irmã, oferecia quartos para artistas em residência, pintores de faro retratando paisagens Kier, escritores de trás-os-montes tecendo narrativas de resiliência. João moderava um podcast semanal, Vozes Cruzadas, onde convidados compartilhavam travessias, uma travesti de Lisboa reconquistando a custódia dos filhos, um casal bi de Coimbra navegando poliamor em uma sociedade monogâmica forçada. Sua voz dá esperança, e mãos liam-se, e João respondia com humildade, lembrando que ele próprio era obra em progresso. Mas o equilíbrio era delicado, como dançar fado em paralelepípedos lisboetas. Pedro recebeu uma oferta tentadora, um cargo sénior em um estúdio de arquitetura em Madrid, com salário que dobraria o orçamento da Quinta. É uma chance de impactar na Europa, argumentou ele durante um jantar à luz de velas, o prato de migas alentejanas esfriando intocado. João sentiu uma pontada, não de ciúme, mas de medo primordial, o eco de separações passadas. E nós? A casa? Você partiria sem mim? Pedro pegou sua mão, os olhos sérios. Nunca sem discutir. Mas imagine, pontes transfronteiriças, designs que unem Ibéria e inclusão. A conversa se estendeu até a madrugada, lágrimas e risos entrelaçados, terminando em um compromisso. Pedro aceitaria por um ano, com João visitando mensalmente, transformando distância em diário de saudades. A partida de Pedro foi uma ferida aberta. João dirigiu ao aeroporto de Lisboa, o Peugeot rangendo nas autoestradas A2, parando em Évora para um último abraço sob os arcos romanos. Ligue toda noite, murmurou João, a voz embargada. Pedro riu, limpando uma lágrima. Como se eu pudesse parar. As chamadas viraram ritual, Pedro descrevendo a grande via ao amanhecer, João atualizando sobre uma adoção bem-sucedida na Quinta. Mas o vazio crescia, noites solitárias com Ponte, jantares sozinhos onde o vinho amargava na língua. O conflito interno de João fervilhou durante uma conferência em Bruxelas, onde representava a ONG na União Europeia. Lá, entre diplomatas de ternos cinza e bandeiras azuis, ele encontrou um delegado português, um homem de 35 anos com olhos penetrantes e sotaque minhoto. Admiro seu trabalho, disse o homem,
convidando-o para um café pós-palestra. Conversas fluíram, política, viagens, o peso de ser o gay visível em círculos conservadores. Pela primeira vez desde Pedro, João sentiu faíscas, não amor, mas atração fugidia, um lembrete de que o coração, uma vez aberto, não se fecha facilmente. Ele recusou um segundo encontro, mas ao incidente o assombrou no voo de volta, questionando fidelidade em tempos de ausência. De volta à quinta, ele confessou a Maria durante uma visita surpresa dela. É normal sentir isso? Perguntou, enquanto caminhavam pelos vinhedos, uvas roxas pendendo como joias. Maria parou, colhendo um cacho. Normal. Amor não é linear, irmão postiço. Mas honestidade é, fale com Pedro antes que vire monstro. A ligação seguiu naquela noite, pixeles de Madrid tremendo na tela. Eu flertei com a ideia, admitiu João, coração na garganta. Pedro ficou em silêncio, então sorriu tristemente. Eu sei. A distância testa. Mas eu te amo, não por posse, mas por escolha diária. Volto em 6 meses, e construímos de novo. A crise fortaleceu-os, ironicamente. Pedro acelerou projetos em Madrid, colaborando remotamente na expansão da Quinta, um jardim sensorial para neurodivergentes que era, com texturas e sons que curavam. João mergulhou em terapia individual, desenterrando raízes de insegurança, a pressão paterna que o fazia duvidar de seu valor além de herdeiro perfeito. Amigos da comunidade os cercaram, um jantar com ativistas de Setúbal, onde risadas diluíam dúvidas. O reencontro em Lisboa foi elétrico. Pedro surpreendeu João na estação, buquê de papoilas vermelhas na mão, símbolo alentejano de paixão resiliente. Voltei para ficar, anunciou, beijando-o ali mesmo, sob olhares indiferentes de transeuntes. Eles passaram o fim de semana no Chiado, revivendo memórias, um fado em Alfama, onde a cantora chorava por amores separados, um piquenique no castelo de São Jorge, vistas eternas selando votos renovados. Mas o destino, sempre o roteirista astuto, tecia outra trama. Durante uma rotina médica, Pedro descobriu uma mancha no pulmão, benigna, mas um eco aterrorizante da doença do pai de Maria. É nada, minimizou ele, mas João viu pavor nos olhos. Consultas se multiplicaram, noites insones com pesquisas sobre saúde que eram em sistemas públicos sobrecarregados. Se for algo, enfrentamos juntos, jurou João, segurando a mão de Pedro no consultório de Évora, paredes brancas testemunhas de medos ancestrais. A notícia veio limpa, falso alarme, apenas uma cicatriz de uma infecção antiga. O alívio os derrubou em abraços, risos histéricos misturando-se a choro. Vida é frágil como o azulejo rachado, refletiu Pedro, traçando padrões no ar. Mas bela na quebra. Eles canalizaram o susto em um novo programa na Quinta, Saúde Invisível, workshop sobre bem-estar mental para a comunidade, com iogos do Algarve e nutricionistas de Coimbra. A família se entrelaçou mais. O pai de João, agora avô honorário de sobrinhos, visitou com histórias de netos imaginários. Um dia, adotem. Eu cuido das finanças. Maria anunciou gravidez, convidando-os para o ultrassom, um feto chutando como um dançarino de fado. Meu sobrinho quer, brincou Pedro, mão na barriga dela. Com o tempo, a Casa das Pontes tornou-se lenda, documentários da RTP a retratavam, turistas de todo o mundo vinham por tours éticos. Pedro ganhou prémios, João palestras internacionais. Em uma noite estrelada, celebrando o 15º aniversário do primeiro olhar, eles dançaram na varanda ao som de um violão invisível. De uma prisão a este paraíso, sussurrou João. Pedro sorriu. E o melhor ainda vem, mais pontes, mais nós. Em Portugal, onde o passado sussurra mas o presente canta, seu amor era a melodia mais doce, profunda, dramática, eternamente em ascensão. A primavera explodia no Alentejo com explosões de flores silvestres, mas para João e Pedro, o florescimento era interno, uma florescência de anos tecidos em tapeçaria rica. A Casa das Pontes agora abrigava uma creche inclusiva, ninhos abertos, onde crianças de famílias diversas, binacionais, quer, adotivas, brincavam sob supervisão de educadoras treinadas em identidades fluídas. João observava do pátio, vendo seu sobrinho de Maria, o pequeno Tomás de 3 anos, construindo torres de blocos com um menino de 2 pais. Você criou um mundo melhor, disse Maria, chegando com o bebê no colo, o vento bagunçando seus cabelos agora curtos e práticos. Pedro, aos 35, equilibrava a arquitetura com paternidade aspiracional. Seu estúdio remoto colaborava em projetos panibéricos, um museu LGBTQ+, em Sevilha, inspirado nas rotas moriscas de tolerância perdida. É como se eu desenhasse o mapa do nosso amor, confidenciou ele a João durante uma pausa, lápis entre dentes, o sol filtrando pelas persianas. Mas o sucesso trazia sombras, inveja de colegas, pressões editoriais para suavizar temas que eram livros.
Uma crítica dura veio de um jornal conservador. Pedro, o traidor alentejano, vende raízes por agendas estrangeiras. Ele riu publicamente, mas à noite, duvidava, sou impostor. Um filho do Sul brincando de revolucionário. João, diretor da ONG, enfrentava batalhas maiores. Uma proposta legislativa em Lisboa ameaçava cortar fundos para centros comunitários, rotulando-os desperdício ideológico. Ele viajou à capital, marchando em protestos na Praça do Comércio, bandeiras arco-íris ondulando ao vento do Tejo. Não recuamos, gritava, voz rouca entre cantos de A Portuguesa, adaptada. Ali, reconectou com raízes, um almoço com o pai, agora frágil mas feroz, em uma tasca de cheiros a carapau frito. Eu errei feio, filho, admitiu o velho, garfo tremendo. Mas ver você lutar me faz orgulhoso. De verdade. João engoliu o nó na garganta, passando o azeite. Orgulho mútuo, pai. Você veio longe. O conflito pessoal irrompeu quando um ex de Pedro, um artista madrileno com quem namorara brevemente pré-João, contatou para uma exposição conjunta. Pelo velho tempo, e-mails doces prometiam. Pedro hesitou, vendo a oportunidade profissional, mas João sentiu ciúme ácido, resquício de inseguranças passadas. Ele quer mais que arte, acusou João em uma discussão acalorada, pratos de ensopada de borrego esquecidos. Pedro se defendeu, olhos feridos, confiança, João. Ou ainda vês fantasmas. A briga escalou, portas batendo, ponto latino confuso. Horas depois, reconciliação na cama, corpos entrelaçados em sussurros, eu temo perder você para o mundo, confessou João. Pedro beijou sua testa. O mundo é grande, mas nosso canto é eterno. A reviravolta veio com a adoção. Após anos de papelada, laudos psicológicos, visitas domiciliares, audiências que dissecavam sua estabilidade, eles receberam aprovação para uma menina de 5 anos, órfã de uma família cigana de Beja, chamada Lúcia. Seus olhos escuros, cheios de desconfiança inicial, derreteram no primeiro piquenique na quinta, rindo enquanto Ponte lambia mel de favos, desenhando casas tortas com Pedro. Papai João, papai Pedro, isso é para sempre? Perguntou ela, lápis sujo de terra. João ajoelhou-se, abraçando-a, para sempre, estrelinha. A paternidade transformou-os. Noites de insônia com pesadelos de Lúcia sobre abandono, manhãs de panquecas queimadas e lições de ciclismo no pátio. Pedro projetou um quarto para ela com paredes que mudavam cor, azul para calmaria, amarelo para aventuras. João adaptou a ONG para famílias adotivas, criando redes de apoio que ecoavam sua própria jornada. Maria, agora mãe de 2, trocava dicas, deixa a sujar, a vida ensina na bagunça. Mas o drama familiar ressurgiu com o avô de Lúcia, um patriarca cigano tradicional que contestou a adoção em tribunal, alegando roubo de sangue. A audiência em Beja foi um caldeirão. O homem, com cartola e bigode espesso, acusou: esses senhores brancos querem corromper minha neta com suas maneiras. Pedro testemunhou primeiro, voz firme: amor não tem cor ou forma, ele protege. João seguiu, apresentando fotos de Lúcia florescendo, sorrisos em oficinas, abraços em festas. Ela nos escolheu, como nós a escolhemos. O juiz, uma mulher de Évora com olhos sábios, negou a contestação: o bem da criança prevalece sobre tradições rígidas. A vitória foi agridoce, o avô saiu em silêncio, mas meses depois, apareceu na quinta com um violino gitano. Toque para ela, pediu João. Notas tristes de flamenco misturaram-se ao fado local, Lúcia dançando entre avô e pais, sendo laços partidos. Sangue é o que fazemos dele, murmurou o velho, aceitando um copo de vinho. Com Lúcia, veio a expansão. A Casa das Pontes lançou Herdeiros do Arco-Íris, um programa para crianças que e aliadas, com contos de fadas reescritos, príncipes beijando príncipes, rainhas amando rainhas. Pedro ilustrou o primeiro livro, A Ponte Encantada, best-seller que viajou para escolas do país. João negociou parcerias com o Ministério da Educação, transformando preconceito em currículo. O 20º aniversário do encontro em Alfama os encontrou em viagem, um cruzeiro pelo Douro, com Lúcia de 15 agora, uma adolescente afiada desenhando como o pai. Vocês são cringe românticos, zombou ela, mas seus olhos brilhavam. Na proa, sob estrelas, João e Pedro renovaram votos, anéis tilintando. Diogo fatal é Apple e Ever After, brincou João. Pedro riu. E o meio? O melhor drama. Em Portugal, berço de exploradores, seu legado era a exploração do coração, profundo, conflituoso, luminosamente vivo. O outono tingia o Alentejo de ouro e âmbar, mas na Casa das Pontes, o tempo parecia suspenso em um eterno verão emocional. Lúcia, aos 20, havia partido para a Universidade em Lisboa, arquitetura, como Pedro, com uma tese sobre espaços decoloniais que era. Não chorem, pais velhos,
provocara ela na despedida, mochila às costas, abraçando-os forte o suficiente para doer. João sentira o ninho esvaziar, mas o orgulho inchava. Sua filha, uma ponte viva entre mundos. Ela carrega nosso fogo, disse Pedro, vendo o trem partir, mão na de João. O centro evoluíra para uma rede, filiais no Algarve e no Norte, conectadas por apps de mentoria virtual. João, agora consultor sénior da UE, viajava para Varsóvia e Atenas, exportando modelos portugueses de inclusão. Vocês mostraram que o Sul pode liderar, elogiava um embaixador grego. Pedro, autor premiado, lecionava masterclasses online, seu livro Pontes Invisíveis traduzido para 6 línguas. Mas o sucesso isolava, convites para galas em Paris, onde olhares invejosos questionavam como 2 homens do interior conquistaram tanto. O conflito irrompeu com uma biografia não autorizada. Um jornalista sensacionalista de Lisboa, rancoroso por uma reportagem negada anos antes, publicou Segredos da Quinta, Amor, Mentiras e Poder. O livro distorcia fatos, insinuando que João usara a ONG para lavagem de dinheiro, que Pedro dormira para promoções. Páginas viralizaram, trolls inundando redes com ódio, falsos heróis, verdadeiros hipócritas. A Quinta recebeu ameaças, e-mails com facas virtuais, pichações noturnas que voluntários limpavam ao amanhecer. Pedro quebrou primeiro, trancando-se no estúdio por dias, esboços rasgados no chão. Eles nos reduzem a caricaturas, soluçou, quando João o encontrou. Todo o suor, as noites sem dormir, para quê? João o ergueu, olhos firmes. Para provar que verdades resistem a mentiras. Contra-atacamos com fatos. Eles reuniram a equipe, advogados da ONG processaram por difamação, Maria mobilizou influenciadores para contranarrativas, Lúcia criou um TikTok viral desmascarando o autor com memes afiados. Papais, eu cuido disso, garantiu ela, de Lisboa. O clímax veio em um debate televisivo na SIC Notícias, estúdio iluminado como um ringue. O jornalista, suado e defensivo, cuspiu acusações, vocês constroem impérios em cima de vítimas. Pedro, calmo como o Tejo em calmaria, rebateu, nossas vítimas foram o silêncio e o medo. Hoje, empoderamos, pergunta às centenas que salvamos do desespero. João seguiu, voz de trovão, difamação não apaga legados. Ela os ilumina. A audiência, monitorada em tempo real, inclinou, hashtags apoias pontos trending, doações triplicando. A vitória judicial veio rápida, retratação pública, indenização doada à Quinta. O autor sumiu em escândalo próprio, mas a lição perdurou, fama era espada de 2 gumes. Eles reforçaram segurança, câmaras, terapia coletiva para o Time, e lançaram Vozes Verdadeiras, um podcast de desmentidos e histórias autênticas. A família, agora um clã estendido, curou feridas antigas. O pai de João, aos 70, casou-se com uma viúva de Faro, uma cerimônia na Quinta onde Pedro discursou, amor tardio é o mais doce. Maria, com 3 filhos, fundou uma escola de artes em Lisboa, inspirada na casa. Lúcia namorava uma engenheira de Coimbra, trazendo-a para jantares onde Tomás, agora 18, zombava, tia Lúcia, seu crush é fofa, aprovo. Risos enchiam o ar, ponte e, filhote do original, correndo entre pernas. Uma reviravolta pessoal veio com a gravidez de Lúcia, aos 25, ela anunciou a adoção de uma menina, e quando os pais. Vocês me ensinaram a construir famílias escolhidas, disse, ultrassom na mão. João e Pedro choraram, planejando um berçário na ala expandida. No 25º aniversário do UCA em Alfama, eles retornaram à capela, agora um museu de direitos humanos, irônico destino. De mãos dadas na porta, João sussurrou, de altar falso a altar verdadeiro. Pedro sorriu. E o drama? Nos moldou. Uma placa comemorativa na parede, aqui, um amor nasceu, e mudou Portugal. Décadas rolaram, netos correndo na Quinta, Pedro aposentado escrevendo memórias, João palestrando em academias. Em leito de morte, o pai de João pediu, obrigado por me ensinar a ver. Seu legado, uma nação mais ponte, menos muro. João e Pedro, grisalhos mas de mãos entrelaçadas, assistiam ao pôr do sol alentejano. Foi gay CN, hein, brincou João. Pedro riu. Dramático, surpreendente, perfeito. Seu amor, uma sinfonia de conflitos vencidos, ecoava eterno no coração de Portugal.